Michel Foucault, 1926-1984, foi um filósofo francês. Dedicou seus estudos à reflexão entre o poder e o conhecimento. Ativista social, lutou contra o racismo e pela reforma do sistema penitenciário. Dedicou-se a estudar questões sociais como o sistema penitenciário, a instituição escolar, a psiquiatria e a psicanálise tradicional, a sexualidade. Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, dia 15 de outubro de 1926, no seio de uma família de médicos de classe média alta. Michel Foucault foi educado no Lycée Henri IV e tinha uma tensa relação com seu pai, que chegou a interná-lo aos 22 anos de idade, acusando-o de ser louco, após tentativa de suicídio. Na idade adulta, Foucault entrou para a Escola Normal Superior de Paris, onde desenvolveu seu interesse por filosofia e teve influência de seus tutores, Jean Hippolyte e Louis Althusser. Licenciado em filosofia e graduado em psicologia patológica, foi psicólogo em hospitais e em penitenciárias. Também foi professor universitário na Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Tunísia, entre outros países. Deu conferências em muitos lugares no mundo, dentre os quais no Brasil, onde esteve em 1965 pela primeira vez. Escreveu para vários jornais e publicou diversos livros. Foi professor da Cátedra História dos Sistemas do Pensamento no célebre Collège de France, de 1970 até 1984. Faleceu em Paris no dia 25 de junho de 1984. O herdeiro de Foucault, Daniel Defer, relata que teve dificuldade em usufruir dos bens deixados. Naquela época, gays não podiam receber heranças dos companheiros. Obras. A primeira obra de Foucault foi Doença Mental e Psicologia, que data de 1954. Na sequência, publicou História da Loucura, Doença Mental e Psicologia, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, Isto Não é um Cachimbo, Vigiar e Punir. Suas ideias. A era moderna é definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação que tem como objetivo domesticar o comportamento humano. Escolas são instituições de sequestro, tiram os alunos do seu meio para os enclausurar, e nessa clausura domesticá-los da forma como a sociedade quer. Antes, um local de castigo. Na era moderna, um local de domesticação, mesmo modelo do sistema prisional. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. A história da loucura, o nascimento da clínica e as palavras e as coisas. Essas três primeiras obras foram exemplos de uma técnica historiográfica que Foucault estava desenvolvendo e que ele chamou de arqueologia. A arqueologia do saber, vigiar e punir, e história da sexualidade. Nestes livros, ele desenvolveu métodos arqueológicos e genealógicos que enfatizavam os jogos de poder na evolução do discurso na sociedade. Suas teorias abordam a relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de controle social por meio de instituições sociais. Para Foucault, o que importa são as relações, as formas de produção de discursos e práticas, seus modos e estratégias de funcionamento e organização. O discurso para Foucault. Para Foucault, o discurso não pode ser visto como um mero conjunto de palavras, uma retórica ou palavras ditas de um indivíduo.
O discurso é o meio pelo qual podemos organizar aquilo que é possível ser dito, ou validade ou validade como verdade ou mentira, pelos sujeitos interlocutores do discurso. Num sistema em que pode prevalecer a ausência ou presença de enunciados a fim de se construir uma determinada realidade, não desconsiderando a realidade que existe além do discurso. A formação do discurso se dá de forma histórica, social e ideológica, que é definida pelas relações de poder estabelecidas entre os sujeitos, e este sistema é o que exerce força no momento em que são pronunciados os discursos entre os sujeitos, no que se refere àquilo que pode ou não pode ser dito por eles. O discurso constrói o conhecimento, o que é verdade ou não, ciência ou não. O discurso define os sujeitos pelas relações entre os sujeitos, no que se refere à posição que os sujeitos ocupam no discurso. Por exemplo, nas relações entre pais e filhos, professores e alunos, existem determinados enunciados que podem ou não ser ditos por cada um deles. O discurso é móvel, se modifica, pois, como depende da prática social, com ela também se modifica. E a partir das movimentações históricas, sociais e de relações de poder, podem ocasionar o surgimento de novos discursos ou a modificação dos que já existem. Assim, os arranjos sociais, históricos, ideológicos e de poder sustentam os discursos. Para entender o discurso, é preciso ser questionado se o que está sendo enunciado é apresentado como verdade ou norma. É preciso ver se na construção desses enunciados o que foi deixado de fora, o que é importante para ser mantido. É preciso ver quais os interesses que estão em jogo nesse discurso e em sua prática. Como se manifestam na prática social, quais as regras os regem. Como os enunciados se dispersam para ser ditos. O que pode haver de patológico e saudável nesses discursos. Assim, as possibilidades de fala de um discurso estão sujeitas às regras e dispersão desses enunciados proferidos pelas posições que os sujeitos do discurso ocupam. Portanto, o sujeito não é o centro da análise de discurso, mas um elemento que é construído e delimitado pelo discurso. É considerado a partir de sua posição no discurso. Assim, há uma multiplicidade do sujeito relacionada às condições de tempo e lugar. Segundo Foucault, existem 4 grandes forças que devem ser consideradas para se analisar um discurso. Primeiro, a inscrição radical da história nas coisas ditas. Segundo, a condição do discurso como prática. Terceiro, a materialidade dos enunciados. Quarto, a luta travada na e pela constituição dos sujeitos. Foucault cria uma história de diferentes modos pelos quais os seres humanos tornam-se sujeitos efeitos da linguagem. E para entender o sujeito como indivíduo social, é necessário percorrer em seu trajeto histórico a atividade arqueológica. A linguagem é movimento pelos discursos, pois só vão existir a partir do momento em que foram constituídos por uma prática inserida na sociedade. O que se pode concluir que o sujeito é uma posição discursiva, uma função nos discursos.